aí já não teve enxaqueca ou conhece alguém que já sofreu com essa dorzinha chata na cabeça? Para esclarecer muitas dúvidas sobre este assunto, hoje recebemos no Saúde Ativa o Dr. Elton Benevides, neurologista. Dr. Elton, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado pelo convite. É sempre interessante falar sobre enxaqueca para toda a população, até para a gente esclarecer muitas dúvidas, esclarecer também que nem toda dor de cabeça ela é passível de ficar em casa esperando. Ter dor de cabeça, apesar de ser comum, ela precisa ser investigada. Não é normal ter dor de cabeça. Doutor Elton, e aí a gente está falando sobre enxaqueca, mas o que seria enxaqueca, né? Porque tem gente que fala, eu tenho cefaleia, outros falam, eu tenho dor de cabeça, e outros dizem, não, a minha dor é diferente, é uma enxaqueca. O que difere? O que seria enxaqueca e o que difere ela dessas outras dores? Perfeito. A enxaqueca, quando a gente vai falar sobre enxaqueca, a gente está falando sobre uma dor de cabeça que a parte científica a gente chama de cefaleia. Então a cefaleia, a dor de cabeça, ela pode ser tanto uma dor de alguma outra doença, por exemplo, alguém que tem dengue e começa a ter febre e tudo, pode ter uma dor de cabeça junto com essa doença que é a dengue. Só que a dor de cabeça da enxaqueca é uma dor de cabeça que ela refere à própria doença. Então a enxaqueca é uma doença que se refere a uma dor que é a principal situação da doença. E a enxaqueca ela vai se caracterizar por sintomas bem específicos. Então normalmente é uma dor de cabeça que está associado a pessoas mais novas, então normalmente é um início muito mais precoce, desde a adolescência até mais ou menos os 30 anos. Acontece muito mais em mulheres, então infelizmente as mulheres acabam sendo as mais acometidas, mas não quer dizer que só as mulheres podem ter. Então isso acaba sendo um diagnóstico importante. Mulheres, numa idade mais fértil, né, entre 15 e 30 anos, é muito comum. É uma dor mais unilateral, normalmente ela tem uma característica dela ser mais unilateral, pulsátil, e ela vem sempre associada com outros sintomas. Então ela vem com náuseas, vômitos, uma dificuldade principalmente para a luz, então a pessoa começa a ter essa sensibilidade e também tem uma aversão um pouco a barulho, aquele zumbido, quando está num corredor com muita gente, num shopping, começa a ter, até evitar. E isso acaba caracterizando os sintomas da enxaqueca. Então precisa ter muitos fatores para a pessoa pensar, isso é uma enxaqueca, além de ser uma dor de cabeça que normalmente tem que iniciar em pessoas mais novas. Então a partir daí a gente começa. É muito raro a gente dizer alguém que depois dos 50 anos começar a ter uma dor de cabeça que a gente fala, isso é uma enxaqueca. Então a gente começa a prestar atenção nos sinais de alarme. Doutor, eu sou um especialista para falar deste problema. Por muitos anos sofri com as dores de cabeça e é engraçado que o senhor falou que há pontos, né, com uma claridade. E na época, assim, que eu tinha muitas dores, eu observava que a gente falava sempre que a dor andava. Porque às vezes ela estava só de um lado e daqui a pouco a dor passava de um lado, é como se ela estivesse indo para o outro. Isso também é comum, né? Isso, bem comum. A enxaqueca, apesar, como a gente fala, ela tem uma característica de ser uma dor mais unilateral, ela tem essa característica marcante, é uma dor migratória. Então, para algumas pessoas pode ficar mais de um lado da cabeça, mas ela pode acabar migrando, que nem você falou. Tem dias que é num lado, tem dias que é no outro, tem dias que são nos dois lados e tem essa característica. Principalmente quando ela é uma dor de cabeça que ela começa a ficar muito frequente, começa a passar mais de 3 dias. Então é uma dor que ela começa a ganhar, vamos dizer, ganhar corpo em relação aos sintomas e intensidade. E aí ela pode começar a também ter outras localizações, como em região de pescoço, trapézio, e aí vir a ter outras localizações e não só unilateral. E doutor, o senhor neurologista seria um médico especialista para tratar deste problema? Porque às vezes a pessoa está assistindo, fica até perdida, né? Não sabe. Às vezes há uma especialidade específica para um determinado problema, ela vai para um clínico para depois buscar um neuro. Então, se ela está em casa, está percebendo que tem esses sintomas, ela tem que buscar um neurologista, seria isso? Isso, o neurologista clínico, ele acaba que é o especialista que tem mais o domínio sobre essa parte de dores e tudo. Mas existem outros especialistas que são especialistas em dor, clínicos que têm uma característica que sabe trabalhar mais, mas a dor de cabeça seria um domínio público de todos os médicos. Mas o neurologista acaba sendo o médico que é responsável por todo esse comando e esse controle de uma forma mais especializada. Existe mais de um tipo de enxaqueca, doutor? Assim, eu pergunto até porque
Tem pessoas que têm a dor, é somente a dor. Há outros que vêm a dor junto com as estrelinhas. Outros vomitam muito. Então, assim, existe um único tipo e sintomas diferentes ou existe mais de um tipo? Então, a enxaqueca ela é uma doença sindrômica. Então, isso quer dizer que a gente inclui ela em vários subtipos, né? Então, que nem eu falei, ela tem essa característica de ser mais unilateral, com a questão da luz e do som atrapalhando, náuseas e vômitos. Mas ela pode ter algumas características que vão classificar elas em outros subtipos. Tem a enxaqueca mais comum, que é a enxaqueca que é basicamente tudo isso que eu falei, e tem a outra enxaqueca que é a enxaqueca com aura, que normalmente a pessoa pode ter algumas características, desde pequenas moscas volantes brilhosas antecedendo a própria crise. Tem gente que pode ter alguns sintomas como uma sensação de fome, alguns sintomas como dormência nas mãos precedendo. Isso a gente chama de aura. A aura é uma característica da enxaqueca que precede normalmente em até uma duração de até mais ou menos 1 hora em relação à própria dor de cabeça. Então isso acaba diferenciando. Isso ajuda muito no tipo de tratamento. Então é importante a gente saber a característica da enxaqueca. Se é uma enxaqueca com aura, se é uma enxaqueca sem aura. Existe outro tipo de enxaqueca que é a tontura. Ela vem acompanhando todos esses sintomas. Então a pessoa fica com uma sensação de vertigem, aquela sensação de tudo está rodeando, que é a enxaqueca vestibular, que também tem um tratamento específico. Então, saber que a pessoa tem enxaqueca é o primeiro ponto. E o segundo ponto é qual subtipo ela estaria encaixada, para poder você determinar qual seria o melhor tratamento para essa enxaqueca. Doutor, seria um problema hereditário? Eu, por exemplo, acreditei por muito tempo, porque minha mãe sempre, eu tenho umas lembranças da minha mãe sentindo muita dor, realmente assim, paralisando o dia dela praticamente pela dor, e depois, né, muito jovem também passei a ter. Então, na minha cabeça era uma coisa que veio da minha mãe, isso é real, é fake? Não, isso é bastante real, né? Então, essa parte da hereditariedade, né? Então, tem muita relação. Mas a gente acaba não tendo um gene específico para dizer assim, vamos fazer um teste genético para a gente determinar que a pessoa tem enxaqueca. Na verdade, é uma doença multigênica e aí a parte familiar corrobora bastante para a gente poder entender que a dor de cabeça ela tem essa repercussão familiar. Então a gente vai ver mãe, tias, tios relacionados e isso acaba ajudando muito a gente pensar no diagnóstico quando a gente está investigando. Sim. Toda a história clínica, antecedentes familiares. Se você tem alguém na família, principalmente de primeiro grau, que tem o sintoma, isso fala muito a favor de que realmente você tem enxaqueca. E era justamente isso que eu queria perguntar para o senhor. Como é realizado esse diagnóstico, né? Se através dessas perguntas, dos sintomas que as pessoas no momento do atendimento falam para o senhor, se tem relação também com algum tipo de exame específico que dá para detectar, como é feito? Então, o diagnóstico da enxaqueca, ele vai muito da parte clínica, né? Então, não existe um exame específico que você vá fazer. Uma tomografia, uma ressonância, que é o que acontece muito no consultório. As pessoas vão querendo saber se tem enxaqueca através de um exame. Mas uma boa anamnese, que seria a história clínica, o exame físico, vai acabar determinando. Então, através desses sintomas, dessa lista de sequência que a gente vai falando, a gente vai começando a observar. Porque dificilmente outra doença vão ter essas características que a enxaqueca tem. Então, a gente acaba falando de uma doença que ela tem um domínio clínico muito importante. Então, a gente normalmente faz alguns exames mais para descartar e não para confirmar. Então, o diagnóstico da enxaqueca ela vai muito dessa história de desde quando começou a dor de cabeça, porque tem gente que às vezes nunca passou no médico. Sim. E aí depois de anos quer entender por que ele tem essa dor de cabeça. E é importante entender desde quando começou essa dor de cabeça, quais são as características mais marcantes que ela tem. E no consultório a gente faz outras perguntas para a gente tentar caracterizar se isso é uma enxaqueca mesmo ou se isso pode ser alguma outra doença. E aí a gente sempre vai atrás dos sinais de alarme. Os sinais de alarme é que levam a gente a pedir exames, mas para pensar em outras doenças e não só a enxaqueca. E aí era uma outra pergunta que o senhor já pontuou. Aí faz uma análise para saber se realmente a dor não seria relacionada, inclusive, a outras doenças. Mas a enxaqueca em si, ela pode ocasionar outras doenças ou não? A dor de cabeça seria, sim, um problema de uma outra doença?
Então, aí quando a gente vai atrás dos sinais de alarme, então a pessoa tem uma dor de cabeça que começou a ter, por exemplo, febre junto, ou começou a ter visão dupla, então a gente está diante de outra doença que não é enxaqueca. Entendi. Mas a enxaqueca, ela pode também estar relacionada à piora de algumas outras doenças, principalmente a um risco maior de trombose. Então é importante para a pessoa que já tem uma enxaqueca com aura, que já tenha uma enxaqueca de algumas medicações que podem ter esse risco de trombose, a enxaqueca pode aumentar esse risco. Assim como outras doenças que podem estar relacionadas a distúrbios cerebrovasculares. Então, a pessoa que fuma muito, então é sempre evitar porque isso acaba aumentando o risco, principalmente para quem tem enxaqueca, de ter algum acidente vascular cerebral. Doutor, e aí eu convido o senhor a falar com essa população que nos assiste. A gente sempre, em todo o programa, a gente parece que é a mesma tecla que a gente acaba batendo, mas todos os médicos que já passaram por aqui pelo Saúde Ativa, seja na área oncológica, enfim, sempre falaram muito sobre os cuidados que a gente deve ter e a busca de um médico, de um especialista para tratar um problema que ele pode nem se agravar se você buscar, né, com antecedência. E eu acho que talvez o senhor deva receber no seu consultório pessoas que vêm com esses problemas, inclusive com as dores de cabeça, e que se medicaram a vida inteira, né? Chegou a um ponto de buscar, talvez, porque aqueles medicamentos, eles já não têm mais efeito algum, é como se fosse beber água. E aí elas dizem, não, agora é a hora de eu buscar. Poderia ter, inclusive, ocasionado problemas maiores. Então, é importante que elas visitem um médico, né? Em qualquer sintoma, percebeu que é uma dor frequente, que não passa, tem que visitar e não se automedicar. Isso mesmo. E é muito aquela parte, é ter dor de cabeça, apesar dela ser comum, não é normal. Então é importante a gente sempre frisar que a procura de um especialista para poder orientar, investigar, até ver se realmente aquela pessoa tem realmente uma doença neurológica, uma enxaqueca, por exemplo, ou algum outro sintoma que levaria a outro tipo de doença, é importante. E isso a gente conseguiria fazer muito facilmente dentro do consultório, dentro de uma consulta clínica. E também para poder alertar sobre sinais e alarme de o tratamento quando ele é feito sobre uma automedicação, né? Então, porque muitas pessoas começam a tratar por ser uma dor às vezes um pouco leve no início, começa a se automedicar e essa medicação acaba realmente dando aquela sensação de que ela perdeu o efeito. Mas na verdade o que acontece é que pelo abuso ou pelo uso excessivo, a gente começa a entrar numa outra entidade de doença, que é o uso excessivo de analgésicos, porque a pessoa começa a usar com tanta frequência que aquele remédio ele realmente começa a fazer o efeito rebote. Então ele alivia por um momento e depois de alguns dias ele começa a fazer com que a dor de cabeça ela piore. Então isso pode acontecer desde analgésicos simples, anti-inflamatórios, principalmente para pessoas que começam a tomar ele com muita frequência, né? Então tem gente que é abusador, que tem na farmacinha todas aquelas medicações, analgésico, anti-inflamatório. E principalmente é um alerta que até falo muito para os colegas, medicações mais fortes. Porque a ideia é que tem gente que toma muito remédio muito forte, que se ele serve para uma outra doença, por exemplo, os opioides como Tramal, a morfina, ele não funciona tão bem para enxaqueca. Então é aquela falsa ideia de que por ser um remédio muito forte, ele serviria também para uma enxaqueca mais forte. Mas pelo contrário, ele pode até aliviar num primeiro momento. Mas assim que acaba o efeito, essa dor de cabeça ela volta muito mais forte. Olha pra isso. Por isso que é importante evitar esses tipos de medicação e também a automedicação, principalmente se ela for desenfreada, para evitar um tratamento às vezes que não é eficaz. E aí a gente acaba entrando em outros problemas que não só a enxaqueca mais. Exatamente. Então nada de se automedicar. Busque um especialista na área para que você possa resolver o problema. As crises, elas variam de pessoa, né, doutor? Porque assim, eu lembro que as minhas crises eram semanais e duravam de torno de 2 a 3 dias. Isso varia essa média mesmo? Tem pessoas que acabam tendo o mês inteiro de dor. Como é que funciona? Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, ela tem a característica dela durar, normalmente, a gente nunca fala aqui para todas as pessoas, né? Mas normalmente ela tem uma duração de média de 72 horas, seriam mais ou menos 3 dias. Uma crise específica. Mas a pessoa com enxaqueca, ela pode ter várias crises ao longo do mês. O que leva a chamar a atenção, que a pessoa quando começa a ter pelo menos mais de 3 crises, a gente começa a ter um risco maior dessa dor de cabeça se cronificar.
que seria aquela dor de cabeça que ela persistentemente vai acontecendo com uma maior frequência ou às vezes até com uma duração ao longo dos dias e semanas muito maior. Então, realmente, para cada pessoa, todo o tratamento é um pouco mais individualizado. E os sintomas também são individualizados. Então, tem pessoas que têm uma dor de cabeça com uma frequência muito maior, tem pessoas que têm uma dor de cabeça a cada uma vez por ano, que são os felizardos, apesar de ter uma enxaqueca. Mas a gente tem... E aí, que nem eu falei, normalmente a gente fala muito do subtipo, para a gente poder caracterizar, e aí depois vem a questão da frequência. Quem tem uma frequência muito maior de enxaqueca ou das dores das crises, começa a precisar de algum tratamento que não só o analgésico ou não só a medicação específica para enxaqueca. Precisa de medicações que começam a ser as medicações profiláticas, que vão ser aquelas medicações que vão ser usadas para poder diminuir essa frequência, diminuir essa intensidade da enxaqueca e cada vez mais ter uma necessidade menor desses analgésicos, a gente também tentando evitar que essa pessoa faça um uso excessivo dessas medicações mais sintomáticas. Tem outras dúvidas ainda para esclarecer, doutor, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco. Voltamos após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é sobre enxaqueca, que com certeza ou você teve ou conhece alguém que já passou por este problema. O nosso entrevistado é o Dr. Elton Benevides, mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros programas. Semanalmente a gente tem um entrevistado diferente aqui, esclarecendo alguma dúvida na área da saúde. Doutor Elton, muito esclarecedor, a gente falou muito sobre as dores, né? Que se as pessoas, como eu falei anteriormente, perder o primeiro bloco, elas podem assistir a reprise. Tem alguma forma que a gente evite que essa dor se instale? Porque como o senhor falou, por exemplo, a gente tem alguns sintomas, algumas pessoas podem ter sintomas, o formigamento, antes da dor efetivamente vir. No seu consultório, é óbvio que a gente aqui não vai medicar ninguém, não vai falar sobre medicamentos, mas geralmente o conselho é que elas já façam alguma coisa para que a dor não chegue ou tem que esperar chegar para se medicar. Então, a ideia é realmente assim, que uma vez que esses sintomas como auras ou a própria dor de cabeça comece a se instalar, a ideia é que sejam usadas medicações próprias para esse tipo de crise, né? Ou que a pessoa possa ter uma melhor familiaridade, ou que ele já saiba que é uma medicação que resolve o problema naquele momento. A ideia realmente é saber, porque cada pessoa pode ter um tipo de remédio melhor, mais eficaz relacionado a isso. O que a gente fala de questão de prevenção é muito antes desses sintomas surgirem. Principalmente quando a gente fala muito de uma alimentação, então evitar alguns tipos de alimentos. Então, normalmente, antigamente, a gente falava muito de várias medicações ou vários alimentos para a gente poder evitar. Mas hoje essa lista acaba sendo muito grande e não é uma lista que deveria ser usada para todos. Sim. Então, cada pessoa começa a perceber se para ela essa lista, então a gente acaba falando de uma forma geral. Evitar alimentos condimentados, evitar frituras, ultraprocessados, então são alimentos que são evitados. Mas tem pessoas que normalmente têm realmente uma dificuldade quando toma leite ou quando toma muito café, mas isso não quer dizer que tomar leite ou tomar café esteja relacionado a uma piora da enxaqueca. Então isso é uma coisa que a pessoa vai começar a perceber, começar a ter uma autocrítica, né, do que é que pode levar a uma piora. E também evitar algumas privações alimentares, né? Então, jejum prolongado. Não quer dizer que tem muitas pessoas que fazem a questão do jejum intermitente e tudo, mas para pessoas que têm enxaqueca, normalmente esses jejuns, eles podem ser danosos, normalmente fazendo com que as crises elas fiquem mais frequentes. E outra parte, assim, a gente fala da parte alimentar e a gente também tem que ir para outra parte, a parte do sedentarismo. Evitar o sedentarismo é importante para a gente poder evitar, fazer uma prevenção muito maior da questão da enxaqueca. Porque com o exercício físico, aquele exercício que a OMS hoje cada vez está aumentando a frequência que a pessoa tenha, para poder incentivar maior essa saída do sedentarismo, porque o exercício ele não vai ser bom só para enxaqueca, mas para outras doenças que a pessoa não vai ter
isolada só com enxaqueca. Mas para enxaqueca específica, o exercício vai liberar medicações endógenas, vai liberar endorfinas, vai liberar neurotransmissores que são importantes para o controle da própria dor de cabeça, sem você precisar tomar um remédio a mais, tendo uma medicação endógena, que o seu próprio organismo produz e que vai se beneficiar se você começar a ter um hábito mais saudável com exercício físico na sua prática diária. Então, uma alimentação regular, exercícios físicos diários, regulares e contínuos, fazem parte de uma questão da prevenção para enxaqueca. E, além disso, uma boa noite de sono. Então, essa tríade, né, alimentação saudável, um sono regular. E aí a gente não entra naquele dilema, quantas horas e tudo. Sim. O importante é ter aquele sono que é um sono restaurador. Que a pessoa tenha bons hábitos, evite privação de sono, perder noite, porque isso normalmente são gatilhos importantes para que a pessoa tenha crises mais frequentes de enxaqueca. E aí vai se observando, não é um processo rápido. Então, quando a gente vai ver, a pessoa começa a ter uma regularidade no exercício, começa a melhorar, diminuir os ultraprocessados da alimentação, começa a ter um sono mais regular, um sono mais contínuo, vai observar que essas crises elas vão começar a diminuir, porque você começou a fazer uma tríade não medicamentosa que, eventualmente, quando a pessoa tem uma crise, ela consegue sanar muito mais rápido. É bom a gente reforçar que tudo isso que o senhor falou é importante para as crises de enxaqueca, mas é importante para a sua vida. É qualidade de vida. Então, tá aí assistindo, não tem enxaqueca, graças a Deus não sofre com esse problema. Você precisa manter realmente uma alimentação saudável, atividade física, dormir bem, porque isso pode fazer com que você não tenha outros problemas que nada tem a ver com a enxaqueca. Então, é muito importante reforçar isso. Doutor, aparece muito em seu consultório também pessoas com queixas de dores de cabeça, mas que talvez não seriam enxaquecas. Eu estou perguntando isso porque a gente ouviu, e recentemente eu estou ouvindo falar muito sobre crise de sinusite, por exemplo. Né? Eu acho que essa mudança de tempo, outras pessoas também não usam óculos ou estão com problemas de visão e também sentem dores de cabeça. Isso acontece com frequência em seu consultório? Acontece. Muitas vezes até os outros especialistas, o otorrino, o oftalmologista, normalmente é a pessoa que inicia o tratamento de muitas pessoas com enxaqueca. Porque existe muito essa cultura popular, né, que está com dor de cabeça, provavelmente é um problema de visão, alguma coisa de sinusite. Mas existem algumas características quando a pessoa tem uma sinusite, que seria uma inflamação dos seios nasais, que vão lembrar muito essa característica da dor relacionada ou uma dor de cabeça secundária à sinusite. Então a pessoa vai ter uma sensação de peso no rosto, principalmente na face. Vai ter normalmente uma sensação de indisposição, pode vir ou não acompanhado de febre e calafrio. Então é um sintoma de dor de cabeça que ela vem associado com outros sintomas mais sistêmicos. Do mesmo jeito que dificilmente o problema de visão pode levar a uma dor de cabeça que se assemelharia a uma dor de enxaqueca. Mas é algo importante para a pessoa até pensar numa qualidade de vida, sempre fazer exames periódicos de visão. Mas normalmente o oftalmologista ele pega muitas pessoas que têm esse pensamento de que a visão é que está levando a dor de cabeça, normalmente a pessoa vai, prescreve óculos e essa dor de cabeça não melhora, porque provavelmente ela está diante de uma enxaqueca e não de algum problema de visão. Mas é importante sempre passar. Na dúvida, procure um especialista, quer seja ele um oftalmologista, um otorrino, porque ele vai poder lhe encaminhar para um especialista mais propício para aquela queixa. Doutor, existem alimentos que fazem com que a dor até, como o senhor falou, às vezes a pessoa tem intolerância à lactose, né, a gordura. Eu percebia realmente que durante o momento que eu comia coisa mais gordurosa, a minha dor ela vinha depois. Mas existem alimentos que possam até ajudar, não sei, eu acho que estudos não, mas que vem percebendo no dia a dia alimentos que a gente possa, frutas ou algum tipo de alimento que a gente possa consumir que dê uma melhorada, ou algum chá que alivie, talvez coisas naturais que também possam contribuir no tratamento. Normalmente a preferência por alimentos mais naturais, ele tem normalmente uma predisposição a ter um controle melhor dessas crises. Então, realmente, evitar os ultraprocessados e sempre evitar os excessos, né? Então, hoje a gente vive muito uma briga sobre alguns alimentos que são ditos que vão ser benéficos, que podem ajudar, mas a questão às vezes é o excesso. A pessoa, normalmente, o abuso de café,
chá preto. Então, normalmente, esses abusos é que levam, normalmente, a uma crise muito maior da enxaqueca. E acaba não sendo uma medicação que deveria ser abolida, uma medicação não, um alimento, um tipo de substância que deveria ser abolida, mas deveria ser aventada qual seria a dose ideal para cada pessoa. Então é importante assim, se conhecer, perceber até quando, às vezes o horário que a pessoa começa a ingerir isso, mas sempre de preferência alimentos in natura, frutas, legumes, normalmente evitar realmente a parte de refinados, ultraprocessados, para ter um melhor controle das crises. Doutor, todo o programa a gente passa uma dicasinha de saúde para as pessoas. E hoje é um vídeo do Dr. Drauzio Varella em que ele esclarece um pouquinho se você está sentindo uma dor embaixo do abdômen, do lado direito, isso pode ser um sintoma de apendicite. Confira este vídeo de Dr. Drauzio Varella. Se você sentir uma dor forte embaixo do abdômen, assim do lado direito, fique alerta porque pode ser apendicite. Apendicite é uma inflamação do apêndice, que é um órgão em formato de um dedo de luva que fica logo no comecinho do intestino grosso, aqui do lado direito embaixo. Quando os restos de fezes se acumulam nessa região, o apêndice pode ficar obstruído e inflamado e até infeccionar. Se não for tratada rapidamente, a apendicite pode levar à morte até. Por isso, preste bem atenção nos sintomas. Falta de apetite, dor na altura do umbigo que começa fraca e vai aumentando de intensidade, febre, problemas intestinais, náuseas, vômitos e mal-estar geral. Salvo em casos excepcionais, o tratamento consiste na retirada cirúrgica do apêndice. Então, se você tiver esses sintomas, já sabe, procure ajuda imediatamente. Muito esclarecedor. A gente, todo o programa a gente dá uma dicasinha aí de alguns sintomas, doutor. Os medicamentos utilizados, pelo que a gente falou aí, muita gente acaba utilizando vários remédios que não estão sendo prescritos pelo médico. Então, o tratamento para uma pessoa que tem enxaqueca, o medicamento, ele é diferente de uma dor de cabeça normal, né, doutor? Isso. Acaba sendo bem específico, né? Então, a gente entender se é uma dor de cabeça que ela tem uma crise, mas é uma crise com uma baixa frequência de acontecimento durante a semana ou durante o mês, a gente normalmente opta por medicações sintomáticas, desde analgésicos, anti-inflamatórios e medicações específicas para enxaqueca. Então, elas não teriam benefício em outro tipo de dor de cabeça. Então, é importante a gente ter esse diagnóstico correto, esse acompanhamento, porque acaba que algumas pessoas começam a ter as crises com uma frequência maior. E aí, não só as medicações específicas para enxaqueca, as medicações sintomáticas, elas vão ser eficientes no melhor controle. E aí a gente começa a precisar das medicações profiláticas. Essas medicações profiláticas são medicações que estão cada vez mais ganhando novos adeptos. Então tem medicações orais, hoje tem medicações injetáveis. Então mas cada pessoa vai ter uma identificação melhor com qual tipo de medicação seria propícia para aquele indivíduo. Então é importante o diagnóstico, avaliar como é que estão as recorrências da própria enxaqueca, avaliar se as dores elas estão sendo eliminadas ou estão tendo um melhor controle com essas medicações. Caso não tenha, essas outras medicações elas vão começando a entrar na parte para poder ter um melhor controle. Então é importante a gente saber como é que está tendo, e por isso que o acompanhamento é quem vai determinar qual seria o tipo de medicação futura, ou às vezes até diminuir as medicações, porque a gente sempre pensa que começa a fazer um tratamento, só vai entrar a medicação. Mas pelo contrário, se a gente começa a fazer um acompanhamento regular, começa a ter as medicações, começa a fazer aquela parte não medicamentosa com maior ímpeto, com certeza algumas medicações vão ser retiradas. Então isso é importante até para a gente poder começar a incentivar que as pessoas precisam ter um acompanhamento para poder tirar remédio. Sim. E não somente para poder acrescentar remédio. Doutor, por que depois que a gente toma a medicação, a dor passa, mas fica aquilo que a gente chama de cabeça dolorida? A cabeça não tem mais a dor. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo que não sentem enxaqueca conseguem entender. Mas a dor, ela passa, mas fica uma coisa dolorida. O que seria isso? Normalmente a gente fala que é um pós-crise, né? Então, normalmente, quando a crise ela já se instala, normalmente a pessoa ela começa a perceber
algumas mudanças em toda a região, desde crânio, face, pode até ter alguma sensação também em extremidades, mas após o tratamento, após a medicação fazer o efeito, esses transmissores, essas terminações nervosas, elas ainda têm um resquício de hipersensibilidade, que acaba levando a essa sensação de cabeça oca, uma cabeça mais dolorida, uma cabeça mais pesada, mas que com certeza é muito mais branda do que a dor de cabeça que ela estava tendo na crise, mas que isso vai passar ao longo de algumas horas. E aí é importante a pessoa também identificar se isso é algo que persiste, se isso é algo também que acaba durando muito tempo ou um pouco de tempo, até para saber se o tratamento está sendo realmente eficaz. Doutor, o senhor falando aí, como eu tive muitas crises, é bom a gente reforçar, às vezes é um erro que a gente acaba cometendo, a gente está passando por um tratamento, está até tomando medicação, mas a gente tem que também respeitar os limites do corpo. E eu fiz uma análise na época que eu tinha muitas crises, que eu achava que eu deveria continuar com a minha rotina idêntica, só que a minha dor, ela passava, assim, com o tratamento, mas ele demorava muito mais do que se eu pausasse de verdade. Então, veio uma crise, de algum jeitinho eu desse para eu deitar um pouco, parar, ficar com o olhinho fechado, a probabilidade que a dor passasse era muito maior do que eu ficar ainda insistindo em fazer as coisas que eu precisava fazer, isso, a dor ainda persistia. Então, é importante a gente ressaltar para as pessoas que elas precisam dar essa pausa para o corpo para ele realmente se recuperar e a dor passar. Com certeza. O próprio organismo ele já dá sinais. Você precisa ter um tempo para entender seu corpo, começar a ouvir os sinais que o seu corpo está pedindo um pouquinho mais de calma, descanso. Então não adianta lutar, porque o nosso organismo tentando ajudar a nós mesmos a poder passar por essas crises com um pouco mais de qualidade. Então entender muito disso, saber ouvir o nosso corpo, começar a entender quais são as nuances que podem ajudar a você ter menos crises. Então, as pessoas principalmente nessa época de globalização, quer fazer tudo muito rápido. Sim. E o nosso organismo começou algumas pessoas começam a perceber que o próprio corpo começa a pedir um pouco mais de descanso, e isso às vezes é repercutido em crises. Então, a pessoa entender que mudanças são mais benéficas para a saúde dela, e, consequentemente, para a qualidade de vida, é extremamente importante para que ela possa melhorar as crises, melhorar a enxaqueca e melhorar a sua qualidade de vida. Doutor, a enxaqueca ela é uma doença que pode levar a óbito? Não, a enxaqueca não tem esse risco. É uma dor de cabeça que a pessoa vive com ela, a gente acaba às vezes comparando, mas tendo todas as diferenças, né, como um diabetes. Normalmente ela não vai ter um problema do diabetes. Podem surgir complicações decorrentes da enxaqueca, mas ela não leva a um óbito. Normalmente a enxaqueca ela acaba trazendo muitas alterações ao longo do dia. Então hoje as organizações mundiais falam que a enxaqueca é a segunda causa mais incapacitante do mundo. Então a gente não está falando de mortalidade nem de letalidade. A gente está falando de incapacidade, da pessoa não conseguir ter um alto rendimento, não conseguir terminar suas tarefas de trabalho, tarefas de escola, principalmente lembrando que muitos adolescentes têm o início da enxaqueca. Então isso vai acabar atrapalhando e acaba incapacitando a performance, acaba incapacitando ou atrapalhando muito as rotinas dessa pessoa. Então a enxaqueca ela não tem um risco de morte, mas ela traz um alto risco de incapacidade e de dificuldade para você manter trabalho. Tem muitas pessoas que acabam sendo demitidas ou às vezes até se demitindo por não conseguir ter um bom controle de enxaqueca e não conseguir serem eficientes no seu trabalho. Então é importante, mais uma vez, o acompanhamento para poder realmente a gente gerar uma qualidade de vida para que essas pessoas voltem a ter uma melhor performance, para ter uma melhor, tanto no estudo, como em casa, como no trabalho. Então, para encerrar, inclusive, doutor, a gente pode falar que não é uma cura, é um tratamento que com certeza vai sanar muito essa dor, mas que em algum momento da vida ela pode reaparecer, mas claro que um grau menor, com uma frequência menor. Isso, é uma doença que, então é importante dizer que ela é uma doença que a pessoa vai conviver com ela. Alguns períodos ela vai realmente diminuir frequência,
principalmente se tiver essa tríade, né, do exercício, da alimentação, da questão do sono. Tem muita relação, principalmente para as mulheres, com a parte hormonal, então, consequentemente, com o passar dos anos, essas crises elas vão acabar diminuindo também, mas é importante que elas vão acontecer e ter o acompanhamento para poder saber o tratamento melhor, acaba sendo um dos pilares para a pessoa ter uma qualidade de vida, até porque essa dor de cabeça a gente espera que conviva com ela, mas conviva de uma forma pacífica. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação, espero que o senhor retorne aqui no programa para a gente falar sobre outras dores, outros problemas que com certeza irão esclarecer a dúvida da população. Eu que agradeço o convite e tudo de bom para vocês. Obrigada, doutor. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo para vocês informações sobre saúde e qualidade de vida, e eu te aguardo. Até lá!